Ok, boa tarde, amigos da TV, amigo espírita, Canal 5. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui neste programa Auto Encontro, que é um programa mensal que vem atender às necessidades, às possíveis necessidades daqueles que nos escutam, daqueles que nos assistem. Sendo assim, para iniciarmos, é uma atividade espírita e, como todas as atividades espíritas, nós sempre iniciamos e encerramos com uma prece. Então, neste momento, nós vamos fazer a prece com Josi Honório. Vamos nos sentar confortáveis, aquietando a nossa mente, para assim, harmonizados, física e psiquicamente, possamos receber as energias salutares dos benfeitores espirituais que acompanham essa atividade na tarde de hoje, e possam assim todos que estão conectados em um só pensamento possam receber as intuições e as iluminações necessárias para construirmos essas pontes do autoconhecimento, para que podemos assim, Pai, na Tua infinita misericórdia, podermos contribuir para a Tua seara de amor a partir da nossa compreensão como espíritos encarnados e imperfeitos que somos, mas buscando a luz do conhecimento, conhecermos o que sentimos e o que pensamos, para que, em harmonia com as leis divinas, possamos nos tornar seres melhores. Que a paz, que a luz do nosso irmão maior, Jesus, se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, meus irmãos e irmãs, todos aqueles que nos assistem, os internautas, como nós falamos, com alegria que estamos aqui de volta com este programa que tem a sua denominação Auto Encontro. É um programa que tem um apoio direto da Federação Espírita Paraibana, e que nós tentamos aqui sempre trazer mensalmente, como falamos, alguns temas que possam atender algumas necessidades que diz respeito à questão do autoconhecimento. Então, o programa Auto Encontro, ele é importante nós definirmos um pouco, então, de estarmos aqui mais um pouco com vocês e de fazermos essa viagem. Porque a própria palavra já diz, auto-encontro, é um encontro com você mesmo. Então, fazermos essa viagem ao nosso interior, ou esse vulcão existente dentre nós. Um vulcão, evidentemente, ativo, já que nós estamos aí tanto vendo reportagem acerca dos vulcões por aí afora. Então, vamos fazer essa analogia. Esse vulcão ativo existente em nós, prestes a entrar em erupção a mais das vezes, a qualquer momento. Então, para isso se faz necessário apenas uma coisa, que a gente realmente possa sair de forma diferenciada quando nos acontece algo. Então, que nós possamos realmente ter um entendimento, e para isso se faz necessário esse autoconhecimento, esse autoencontro. Então, para que quando ocorra algo de diferente em minha vida, então possamos estar realmente preparados para enfrentar. Então, a doutrina espírita, ela traz essa proposta do autoconhecimento, de você buscar as transformações necessárias. Então, ela tem a premissa, até na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ela diz: conhece a ti mesmo. Então, é importante que nós possamos sempre pensarmos a respeito dessas questões. Mas vocês que estão aí do outro lado, nós queremos contar com a participação de todos e todas. Então, e neste momento, nós queremos aqui
fazermos a nossa apresentação costumeira e vamos iniciar aqui por Josi. Josi Honório, sou psicóloga de formação, trabalho no movimento espírita, sou palestrante, monitora de ESD no Centro Leopoldo Cisne e do EAD aqui na Federação. Espero, né, todos vocês, internautas, se sintam, né, nesse processo de autoencontro, porque nós somos viajores do tempo, somos espíritos que estamos indo e voltando há milênios e milênios. Passando para a nossa Dalvani. Boa tarde aos internautas, meu nome é Dalvani, sou psicóloga clínica, sou trabalhadora aqui da Federação Espírita Paraibana, palestrante e palestrante também em outras casas espíritas. E estamos juntos com vocês nessa tarde para compartilharmos, para interagir com vocês nessa temática relevante para a nossa evolução espiritual, que é lidar com as perdas afetivas. Muito bem, então meu nome é Lúcia Souto, também sou psicóloga clínica e trabalho no movimento espírita, envolvida sempre com a parte de estudos sistematizados da Federação Espírita Paraibana e nas diversas casas espíritas, levando cursos, levando palestras e seminários também. Então, sendo assim, mais uma vez, boa tarde. E o nosso tema hoje, que foi sugerido por um internauta mês passado, é perdas afetivas. Então, nós vamos falar um pouco a respeito desse tema, perdas afetivas, que certamente você que está aí, todos nós já, por algum momento, já tivemos alguma perda, seja de que natureza for. Uma perda de ordem material, de ordem mais expressiva, afetiva. Então, quando é realmente que a gente precisa aceitar essa situação, de que forma, em que circunstância, o primeiro impulso que temos é de resistir a essa nova situação. Mas eu gostaria aqui, para iniciarmos, eu convido a Dalvani e a Josi para que nós possamos refletir acerca da questão 934, que se encontra no Livro dos Espíritos, que ele diz: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Antes de lermos a resposta do Livro dos Espíritos, a gente vai debater aqui um pouco e eu gostaria que vocês pudessem fazer algumas considerações em torno da questão. Primeira coisa, como você iniciou, perder faz parte de um ciclo da vida. Nós nascemos e ao nascer nós já começamos a perder. Nós perdemos, né, aquele ventre materno, acolhedor que estávamos ali e precisamos, para viver, para reencarnar, para começarmos a nossa vivência nesse planeta, a gente perder aquele ventre e aí vem a perda inicial. Depois nós perdemos o seio materno para termos a independência, começarmos na mamadeira, saímos do colo para começar a andar. Então, de alguma forma, as perdas, ela faz parte dessa vida material. E aí seria interessante conceituar essa perda, né, que se torna tão traumática para a gente. Seria essa perda, porque no dicionário, quando vamos lá, a perda seria a gente perder a posse de alguma coisa. Ou, como ele traz, né, a perda de um ente querido. E aí nós vamos lembrar de um conceito que a doutrina sempre está nos trazendo, que é o desapego. O que seria esse? Quer dizer, eu perco o domínio de algo
ou eu perco a posse de algo, o que seria esse desapego? O desapego é a gente colocar nas coisas ou no outro a responsabilidade dele me fazer feliz. Então, na hora que eu perco alguém, é como se eu perdesse aquela condição daquela pessoa de eu ser feliz. E ninguém, ele apenas contribui, ele nos auxilia para nós sermos felizes, alegres, mas ninguém é o objeto da minha felicidade, porque a felicidade está intrínseca a cada um. Então as perdas, elas se tornam muito fortes porque nós trazemos esse apego no sentido de que o outro, ele me complementa. E aí traz essa grande dificuldade que nós temos dessa separação. Nós vivemos em um mundo voltado para as conquistas pessoais, as conquistas profissionais, as conquistas sentimentais. E nessas conquistas, nós temos como exemplo quando merecidamente somos promovidos no aspecto profissional, quando estamos iniciando um novo relacionamento, uma nova relação, quando concluímos um projeto. Então, nós estamos adaptados a lidar com isso positivamente. Mas, por outro lado, nos falta essa reflexão e esse aprendizado de lidar com as perdas afetivas. E aí, como Josi colocou muitas vezes, nós colocamos a responsabilidade da nossa felicidade no outro, tendo a posse do outro. E esquecemos que o outro não nos pertence, que o outro está aqui comigo por um tempo e que esse tempo pode ser breve, pode não ser breve, pode ser longo, mas é um tempo. Então, mas por quê? Então, e aí, quando nos acontece, quando vem uma perda afetiva, a sensação que nós temos é que parte de nós vai com aquele que partiu. E aí, quando nós temos alguma convicção espiritual, de alguma forma, nós ou entramos na conformação ou na resignação, mas não temos a compreensão de que o outro, de respeitar a individualidade do outro. Não temos a compreensão de que o outro, ele tem um arbítrio, ele pode ter as escolhas dele e que ele não me pertence. E por que esse abalo é tão grande em nós? Porque nós fomos acostumados a dizer nossos pais, nossos filhos, nosso irmão, nossa irmã, e entramos nesse nosso, que é o apego, que é esse poder que a gente impõe sobre o outro, de que nosso é nosso marido, é nossa esposa, até os profissionais que nos atendem, nós também denominamos. É nosso médico, nossa médica, nosso advogado, nossa professora, minha professora. Então, isso nos causa um poder, nos traz uma fantasia, porque é uma fantasia de que temos essa posse sobre o outro. E quando essa perda chega, nós nos sentimos muito abalados.
É verdade, né? Então, nós, diante do que nós estamos colocando aqui, a gente percebe que há uma tendência, então, natural, digamos, de se resistir e combater a tudo que nos contraria, na realidade. E que isso vai gerar o quê? O sofrimento. Então, nós estamos aqui colocando o quê? Que essa perda, né, que também é interessante que as pessoas possam entender que perdas, né, são essas. Então, seria uma humilhação, uma doença com uma consequência da perda da saúde, né, a partida para o mundo espiritual de um ente querido, uma humilhação. Então, tudo isso faz parte desse pacote, digamos, de perdas. E aí, uma ascensão funcional, profissional. Então, quer dizer, o encerramento de um relacionamento amoroso, então que a gente vê muito isso na sociedade e a gente percebe essa dificuldade das pessoas lidarem com essa situação, com essas perdas, muitas vezes acarretando e terminando até em morte do corpo físico, evidentemente. Mas isso contraria e nos gera o quê? Sofrimento. Isso gera dor. Então, o que fazermos, né? Como nós agirmos assim, exatamente, para não prolongarmos essa situação de maneira que a gente não venha a ficar ainda, digamos, mais presa ao problema, sendo escravo, no caso, então, de nós mesmos. Como é que a gente pode colocar para ajudar a você que está aí? A gente quer que você também colabore. Faça a sua pergunta, faça a sua colocação, para que daí a gente possa ir realmente tentando fazer as nossas colocações aqui. Eu fiquei aqui a imaginar, né, essa grande dificuldade dessa perda, seja no âmbito de um ente querido que desencarna, como nós chamamos na doutrina espírita, seja a perda da saúde, de um órgão, de um emprego, de um relacionamento, em que sentido for. A grande questão é que a primeira coisa, quando se trata de uma perda por falecimento, nós não vamos perder o afeto dessa pessoa, que é algo que no nosso conceito ainda materialista, é como se não estando presente aquela pessoa, ela faleceu, nós vamos perder esse afeto. E nós sabemos que através da doutrina nós temos formas de nos comunicarmos, a começar pelo pensamento. No que eu estou emitindo, muitas coisas às vezes que eu gostaria de ter dito àquela pessoa e não disse, que deixei de fazer ou que não fiz, e isso me cria às vezes um sentimento de culpa. Então eu tenho o meu pensamento e eu posso mandar, porque nós sabemos que o encarnado e o desencarnado, através do pensamento, que é um atributo do espírito, essa comunicação é feita e eu posso utilizar, sem falar daquelas questões mediúnicas que muitas vezes em reuniões mediúnicas as pessoas vêm, tem aí o filme, né, as cartas das mães de Chico, que traz depoimentos. Então nós termos essa certeza de que o afeto ele não interrompeu porque houve o desencarno, ele continua. E quando nós, no momento adequado, retornarmos, esses laços afetivos irão ser reatados. E outra é uma questão hoje que está muito presente nesse mundo que nós estamos vivendo. Na antiguidade, quando nós falávamos das questões eternas, o mundo material, as questões eternas era ilusória. E o mundo espiritual, as questões eternas eram reais. E hoje há uma inversão com a questão da ciência acadêmica, a espiritualidade, essas questões metafísicas transpessoais, ela saiu desse âmbito e ficou. Todas essas questões, né, a morte, ela passa a ser algo que a gente vivencia, a eternidade no plano material. Então a pessoa morreu, acabou. E essa questão espiritual passou a ser algo
ilusório. Então, isso hoje nos cria esse vazio e essas dificuldades de nós lidarmos com essas perdas. No caso, as perdas materiais, ela entraria em outro âmbito, mas as perdas afetivas, que é essa que gera grandes sofrimentos, que eu não consigo conceber a existência, né, eu viver sem aquela pessoa, porque eu não tenho essa concepção de uma existência além dessa existência material. Eu sei. É interessante, eu gostaria aqui da gente ler a resposta. Eu vou repetir a pergunta e do Livro dos Espíritos, a questão 934, para que logo em seguida nós possamos ler a resposta e vamos entrar aqui com o Josué, um internauta que nos faz uma colocação. Então, na questão 934, tem a seguinte questão: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? A resposta que nós encontramos no Livro dos Espíritos é a seguinte: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não disponde de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, basicamente, já foi respondida aqui entre nós essa questão. A gente sabe que essa causa da dor atinge a toda e qualquer pessoa, seja de qualquer credo, seja qual for a sua classificação social, ela é independente. Então, a lei está para todos, mas a doutrina espírita, ela traz uma consolação, que é essa de nós realmente fazermos, assim como você falava, Josi, essa separação das questões materiais e espirituais. E a gente saber que nós temos essa oportunidade de entrarmos em contato com aqueles entes que já se encontram no mundo espiritual. Mas nós vamos aqui entrar com a colocação do Josué Oliveira, que ele diz o seguinte: não é somente quando se chega a uma idade avançada, estou entendendo assim, que devíamos estar sempre preparados para que vamos fazer uma viagem. Acontece um acidente ou outra coisa qualquer em todo, e para tudo temos que estar com uma boa preparação ou um autoconhecimento. Nós vamos pedir a Dalvani para fazer alguma consideração acerca do comentário do Josué Oliveira. A perda, veja bem, Josué, a perda de um ente querido é causa de tristeza, de dor, de saudade, de lágrimas para todos nós, de alguma forma. É óbvio que se uma morte, se o ente querido, esse desencarne foi repentino, em forma de acidente ou qualquer uma outra forma, você sente um impacto maior. Mas aí entra as questões da sua vinculação com esse ente querido, entra a forma, o momento em que você se encontra, entra os seus credos e a sua formação espiritual, cultural, psicológica, o seu equilíbrio psicológico, entra as questões culturais que, de alguma forma, nos ajuda, a questão intelectual, de compreender esse acontecimento. Então, cada um de nós tem um tempo, todos nós temos um tempo para elaborar o nosso luto. Porque perda de um ente querido traz luto para todos nós, traz luto.
mas nós precisamos encontrar uma forma em nós mesmo de elaborar esse luto. Se sentir vontade de chorar, chora o teu luto, vivencia esse luto. A saudade vai continuar, mas a falta vai ser de alguma forma, com o tempo, e a forma como você está elaborando esse luto, vai ser de alguma forma superado. Porque, como dissemos no início, como ninguém é de ninguém, ninguém pertence, a gente não pode prender o outro, a gente. Então, e nós que somos reencarnacionistas, nós acreditamos que tem o momento de cada um aqui na Terra, aqui no plano físico. Então, aquele está aqui na minha companhia no plano físico por um tempo, mas ele vai. Então, é preciso que nós tenhamos primeiro a fé, né? O acreditar, a compreensão. Se precisar de uma ajuda, de um profissional, busca essa ajuda para elaborar esse luto, que é importante ser vivenciado, para que esse luto não cause, de alguma forma, algum transtorno. E aí, um dos fatores importantes é aceitar essa perda. Porque se a gente não aceita aquele acontecimento, se a gente não aceita aquela perda, a gente fica muito amargurado, a gente fica doente, a gente fica muitas vezes na não aceitação, na lamúria, na raiva, na revolta. Então, o primeiro passo é aceitar e vivenciar esse luto, buscando ajuda de um profissional, se necessário for. A gente vê assim que quando o indivíduo ele está nesse processo de luto, então ele recebe uma enxurrada de emoções. Então, como lidar com esse luto foi o que você entrou aí. Então, há fases, Josi, desse processo, entende, de aceitação da morte, certo? E da vivência do luto. Então, a gente passa pela questão da negação, da raiva, da depressão, até chegarmos a essa aceitação colocada por Dalvani. Como é que você vê aí esses passos que realmente se passa naturalmente quando, dependendo, evidentemente, da condição até evolutiva do indivíduo, ao passar por um processo desse? É interessante. A primeira questão, a gente tem que entender, assim, que a morte, ela é um instrumento de vida. Pode parecer contraditório, mas não é. Porque para que nós possamos evoluir espiritualmente, e é esse o sentido de nós estarmos aqui no planeta Terra, é necessário essa morte orgânica. E se nós formos mais, né, levar um pouquinho mais, pegando um pouco do Josué, quando ele coloca assim, a morte de uma pessoa jovem, porque na nossa mente a gente imagina como um processo natural a pessoa nascer, né, crescer, envelhecer e aí ver naturalmente. E às vezes a vida não se apresenta assim. E aí é quando vem a grande dificuldade das perdas maiores, que é geralmente dessas pessoas que estavam, vamos dizer assim, num processo de produção intenso. E a gente começa a ver e a sentir a morte como aquela que boicotou, né, o plano, seja do meu filho, seja de um amigo, seja de um parente jovem, como se ela viesse como um extermínio. E nós sabemos que, na visão espírita, dentro deste plano, nós estamos dentro de uma lei de causa e efeito, que estamos dentro dos processos de provas e expiações. Uhum. E aí vem a questão, como Dalvani colocou muito bem, você também já trouxe, né, a aceitação, um primeiro momento para vivenciarmos esse luto. Não existe um tempo, porque vai diferenciar de cada uma de nós, das nossas histórias, como psiquicamente nós lidamos com essas dificuldades desde lá do momento que nós nascemos,
como é que essas perdas foram trabalhadas para a gente. E aí cada um vai trazer a sua história, sem esquecermos que esses conteúdos presentes, ele aciona também conteúdos passados, porque assim nós estamos esquecidos momentaneamente, mas esses fatos, ele vai acionar nossos arquivos lá do passado. E muitas perdas, elas vão trazer com que a gente entre em contato com conteúdos que, por isso que perdas, dependendo de algumas perdas, elas vão mexer. Então, esse luto vai ser bem mais intenso, porque ele vai trazer muitos conteúdos de existências passadas, que esse fato nos faz lembrar, mesmo inconscientemente. É interessante que aí você traz essa questão e a gente lembra uma fala de Jung, que ele diz que não há despertar sem dor. E é basicamente o que a doutrina também fala. É necessário essa dor, é necessário esse sofrimento, não fazendo apologia ao sofrimento, evidentemente, há uma diferença, uma distância imensa aí, gente. Então, mas é necessário esse contato consigo mesmo, esse contato do eu para comigo mesmo, não é? Então, quer dizer, por isso que se faz tão necessário esse autoconhecimento. Então, essa busca de si mesmo para que você possa ir se entendendo. E nesses momentos, como até nós falamos anteriormente, a gente possa lidar melhor. Porque, na realidade, Josi e Dalvani, as pessoas, a gente percebe que elas fazem de tudo para não ter ou evitar, digamos, a sua alma, evitar esse contato com a sua dor. Então, passa por esse processo da negação que a psicanálise já nos fala. É um mecanismo de defesa, não é? Que nós utilizamos, que muitas vezes, a mais das vezes pode ser positivo, porém, a mais das vezes ele pode ser totalmente negativo. Lúcia, eu comparo muito assim a dor como se fosse uma ferida, que não deixa de ser, né? Uma pessoa afetiva, aquela ferida. Então, naquele primeiro momento da ferida, ela vai doer e sangrar bastante. Sim. Com o passar do tempo, né, você vai cuidando daquela ferida, vai ficar só a cicatriz. Mas ela não vai sangrar mais como no início. Vai ficar a cicatriz e ali você vai lembrar, vai ser a saudade, como já foi colocada por vocês aqui. É a saudade, aquilo que a pessoa foi para mim, o que representou, vínculo, são essas né, lembranças, são o vínculo. E aí você vai estar, e nesses momentos você está em contato com essas pessoas que a gente acha, perdi, morreu, acabou esse afeto. E não é. Então, sempre que fala assim nessa dor, eu lembro essa questão. E uma que você trouxe assim muito importante, é como se hoje nós estivéssemos cultuando, uma fala que eu falei anteriormente, a eternidade do corpo. Sim. E não a eternidade do espírito. Por isso, quando as pessoas, há um desencarne de pessoas mais jovens, isso nos cria um impacto imenso. Porque a gente está muito focado no corpo, na matéria, nisso que nós vemos, tocando, e o que estamos criando em termos materiais, né? O enfoque está invertido. Então, no caso dos jovens, então essas perdas, essas feridas, né, sangram bem mais. Porque nós não compreendemos ainda os processos espirituais envolvidos no momento de um desencarne, seja no jovem, na criança ou no adulto. Há os processos individuais e a gente tem que, meio forte, mas a gente tem que compreender que morrer é um processo de harmonização da natureza. É muito difícil, é muito chocante a gente dizer isso para a gente. A lei da destruição. Mas por quê? Veja, as plantações, para que nasça uma planta, nós precisamos colocar a semente na terra. E a semente embaixo da terra, ela vai fazer esse processo de transformação para vir o broto,
para vir, para surgir uma nova planta, para surgir uma outra vida. Então, daí o processo, o morrer, ser o processo de harmonização da natureza. É muito difícil para a gente, materialista, né, que somos ainda, mas é importante a gente compreender que nós estamos nesse planeta, nós não somos desse planeta, nós estamos. É uma passagem mesmo. Daphne, você está falando aí, eu pensando aqui, um dos sentimentos mais recorrentes com relação às perdas afetivas é a culpa. Sim. Não é? Então, a culpa, ela tá assim, quase que, digamos, em todos os casos. Então, ela é muito recorrente. É uma herança herdada nossa, que foi incorporada até, digamos, no cristianismo ocidental, e que aí, isso é muito forte para as pessoas. Além da dor natural dessa separação, dessa perda, ainda você é acometido por essa que a mais das vezes acontece, essa dor e esse sofrimento, ele vem através da culpa. Que aí você falou algo, Josi, muito importante, que são as questões inconscientes, né, dessa própria vida ou de vidas anteriores. Então, tá lá a questão da culpa, que é um fator que, digamos assim, possamos dizer, aumenta esse processo, né? Essa dor. Principalmente a questão mesmo do apego. Eu acho que eu sou responsável para o outro ser feliz, eu vou fazer, né? A gente tem a pretensão de dizer, eu vou fazer você muito feliz. Como nós sabemos que temos as nossas limitações, que nós nunca vamos conseguir integralmente corresponder ao desejo do outro. E aí é onde estão as nossas neuroses. Sim. Porque nós temos a pretensão de que o outro corresponda ao nosso desejo e vice-versa. E o que acontece? Quando chega num momento desse e eu começo a reavaliar, e como nós somos exigentes e não conseguimos atender, né, criamos muitas vezes discussões, aí o que acontece? A pessoa desencarna, principalmente se for de uma forma, né, abrupta, violenta, aí vem esse sentimento de culpa daquilo que eu deixei de fazer, ou que eu poderia ter feito melhor, e isso está vinculado a esse apego, de eu achar que eu tinha essa responsabilidade de fazer o outro feliz, que é o nosso grande problema da questão material. E eu sempre gosto de dizer assim, é como se a gente quisesse imaginar a vida como a água, a gente pegar a água e querer reter na mão. E é isso a vida material. E quando se trata da morte, que é essa impermanência, né, que a morte nos traz isso, que isso aqui é muito passageiro, é a gente imaginar que pode reter a água na mão e ela está escorrendo pela mão. Então, é mais ou menos essa vida material é dessa forma. E aí, onde entra o nosso grande sofrimento, porque nós queremos ter o controle e nós não temos. Pois bem, então nós já falamos aqui, o nosso tema é perdas afetivas. Então nós já falamos aqui das diversas emoções que são acarretadas diante de uma perda. Nós já falamos da questão da necessidade desse luto ser vivenciado. Certo? Já falamos que uma das coisas que acontece rotineiramente é a questão da culpa, que está ligada a esse processo também das perdas. Mas aí, Dalvani, eu coloco, para a gente voltar, digamos, ao nosso cotidiano, para a gente voltar à rotina normal, aquela pessoa que teve a partida de um ente querido, aquela é uma dor natural, seja espírita ou não, que tem outro detalhe. Parece que a gente, quando é espírita, não se pode chorar, não, você compreende mais e as coisas não se dão por aí. Então, realmente, nós temos a nossa dor também, nós sentimos com certeza. Mas aí, como voltar para essa questão rotineira no nosso dia a dia?
Veja, é muito importante. Primeiro, aquilo que você disse, nesse momento de dor, muitas vezes, é uma oportunidade para se trabalhar esse apego, né? Falamos disso. Porque ninguém é de ninguém. E aí, como nós voltamos? Primeiro, nós precisamos acreditar que o outro, chegou o momento do outro, que o outro foi em corpo, mas em espírito ele está conosco. Chorar esse luto. Pode ou não pode, Dalvani? Pode chorar, sim. Deve ou não deve, Dalvani? É importante vivenciar esse luto. É importante chorar essa saudade, chorar essa dor. Porque se você não chora essa saudade, se você começa a mascarar essa dor por algum credo religioso, essa dor vai estar dentro de você e pode começar a formar alguma enfermidade psicoemocional em você, que pode desencadear em alguma parte do seu corpo. Sim. Pode trazer você a um processo depressivo, pode, como consequência, chegar a um processo, a uma doença física. Então, nós não devemos mascarar as nossas emoções. Se você está com saudade desse teu ente querido que partiu, chora. Algumas pessoas choram em voz alta, outras ficam no seu silêncio. Aquela que fica no silêncio, muitas vezes é um mecanismo de defesa onde ele só consegue se comunicar com aquele que foi. Se chegar uma outra pessoa para falar daquela perda, para ele é mais doloroso, mas o sofrimento permanece. Daí a importância de verbalizar esse sofrimento. Se sente vontade de compartilhar com alguém que chega, que é solidário àquele momento que você está vivendo, conversa, compartilhe aquela dor, chore, mas não deixe de chorar, não suprima essa dor em você. Elabora, chora esse luto, vivencia, porque vai te fazer ficar melhor do que sufocar essa saudade. Então, é superar e não esquecer. Não tem como esquecer. Só se você perder a memória. A saudade vai continuar. Agora, a dor do luto é que vai sendo alimentada de alguma forma. Porque quando você chora, você expressa. Quando você conversa com alguém, você de alguma forma põe para fora aquilo que você está sentindo. Tá na tristeza, respeita aquele teu momento. Agora também compreendendo que aquela tristeza é tua, que você está sentindo aquela tristeza, e que aquele momento, aquela tristeza, você permanecer naquela tristeza, naquela dor, não vai trazer o outro de volta. Isso é importante você também ficar atento a isso. Não vai trazer o outro de volta. O outro vai continuar lá. Agora, você vai elaborar a sua tristeza, vai viver a sua tristeza, vivenciar e encontrar alguma forma de ir saindo dessa tristeza em um lugar saudável. Aí, eu queria só fazer um complemento quando o Dalvani disse que você colocou também, Lúcia, na questão assim, nós espíritas, né, por ter esse conhecimento, não podemos. E aí é onde está o perigo, porque às vezes muitas pessoas chegam, que é o que a gente chama da surda revolta. Você faz que aceita. Só um adendo, Josi, me perdoe aí. Mas nós temos um comentário aqui da nossa Fernanda Lima, e ela também faz parte já da pergunta aqui, né? Que eu vou ler o comentário e fazer a pergunta. Então, a Fernanda diz o seguinte: o legal da doutrina espírita é saber que podemos deixar fluir as nossas emoções, mas com responsabilidade, e que através da prece
podemos falar com nossos entes queridos. A vida continua. Que maravilha, Fernanda. Obrigada pela essa complementação A aqui. prece é um grande recurso no Com momento de uma certeza. tristeza. O trabalho também, né, Josi? Então, para você dar continuidade aí à sua fala, me perdoe mais uma vez, aí há essa cobrança da sociedade, não é, Josi? Então, como é que a sociedade, de um modo geral, faz essa cobrança, aquele que está passando por um momento de perda? A Dalvani falou na questão de você mascarar, entende? Muitas vezes mascara e não vivencia. Aí, como é que a gente se coloca nessa questão, a cobrança da sociedade? A sociedade, ela coloca, inclusive, alguns papéis, né, que você tem que representar. E aí vem, ainda bem que superamos, antigamente você tinha que se vestir toda de preto, né? Que era para mostrar. Então, estava se preocupado mais com o externo, né? E não o que aquelas pessoas estavam. Então, tinha que ficar, era 6 meses ou 1 ano, era o luto fechado e depois o luto abria. Naquela preocupação externa. Nós sabemos que esse simbolismo, ele tinha o seu lugar, como nós sabemos de alguns, a questão do velório, para que você possa, é um ritual e ali você poder se despedir daquele seu ente querido, de você colocar, ou hoje já se está usando, de expressar algumas coisas que você gostaria de dizer para aquela pessoa. E nós espíritas sabemos que mesmo ele não estando ali só aquele corpo, mas em algum momento, dependendo dessa passagem dele, ele irá ouvir essas palavras. Lógico que devem ser palavras positivas. E se alguém agora me perguntar assim, e as palavras negativas? É importante não que se diga de público, porque às vezes nós vamos criar não só um problema do que nós já estamos vivenciando, e os outros que estão ali, a gente criar um problema maior. Mas nós também devemos verbalizar, porque se nós não verbalizarmos, nós vamos entrar nessa revolta surda. Isso. E essa dor, ela vai vir não na dor daquela saudade daquela pessoa afetivamente de forma positiva, mas ela vai vir de uma forma negativa. E aí começam a criar a raiva, o ódio, que aí podemos levar a um processo obsessivo, que muitas vezes passa aí, que é aquilo que o Cristo diz, te reconcilia. Então, até neste momento do desencarne, é o momento de eu começar a me reconciliar. Também é uma forma da gente iniciar trabalhando esse luto, que às vezes se prolonga, não é pela perda, pela falta, mas pela falta daquilo que eu acho que a pessoa ficou me negando ou me devendo, trazendo uma linguagem coloquial do dia a dia, e eu entro nesse rancor, que é um pouco do que Dalvani falou, desse silencioso que tem duas vertentes. Aquela saudade, porque essa pessoa realmente foi significativa e tem um vínculo afetivo positivo, e aquele que passa a ter esse vínculo afetivo negativo. Pois é, então a gente vai ver o quê? Que o enlutado, ele começa, digamos, a passar por comportamentos aceitáveis, mas que de certa forma vai contrariar as questões de ordem psicológica. Então é necessário que ele realmente possa aceitar esse luto, ele possa superar. Mas quando a gente fala em superar, não é você passar a sorrir quando você quer chorar. Né? Você está diante de uma sociedade que você está rindo, porque essa sociedade ela colabora, ela contribui para que o indivíduo realmente possa deixar para trás a experiência de luto. Então você consegue, deixe para lá, vamos viver a vida. Isso vamos para a balada e lá você bebe, dança e esquece. Né? E isso pode até contrariar a pessoa, comprometer, porque também você vai perceber que o outro não entende a tua dor. Não é? É daí onde, a mais das vezes, você realmente é importante buscar uma ajuda profissional. Porque a mais das vezes nós não damos conta sozinhos
de determinada realidade. Então, nós precisamos dessa ajuda para que nós possamos realmente dar continuidade nesse processo nosso. O trabalho também é outra forma da gente voltar, não é? O trabalho é importante. Agora, desde que você se sinta bem no trabalho também. Sim. Porque se o teu ambiente de trabalho não te favorece, claro que o trabalho você vai ter que continuar trabalhando, você vai dar continuidade à tua vida. Tua vida não vai parar porque o outro partiu. Tens que recomeçar a tua vida, tens que voltar a recomeçar a tua vida. Mas o ambiente, muitas vezes o ambiente do trabalho também não propicia, né? E aí, às vezes, a pessoa não sente nem vontade de compartilhar, não é? Aquela dor, aquele sofrimento. Isso. O importante é você ter a compreensão de que vai passar. É um momento de tristeza, é um momento de dor, onde você vai buscar mecanismo, vai buscar meios de você de melhorar, de você sair desse luto. De você sair desse luto sem chegar em um luto patológico, que é quando a gente diz, é quando chega num processo depressivo, né? Quando você fica com outros sofrimentos, acarreta outros sofrimentos em detrimento desse luto. Então, tanto o nosso ambiente de trabalho, as nossas relações pessoais, as nossas relações familiares também, então procurar o bem-estar, o lazer, aquilo que você gosta de fazer, para que de alguma forma você seja ajudado. Mas essa ajuda precisa sair de você com você mesma. Então, todos nós realmente devemos buscar, entendermos, é importante que a família, os amigos, Sim. estejam por perto, façam esse papel social, Sim. porém, sem permitir que, de repente, aquele enlutado, ele possa estar, digamos, entre familiares, entre amigos e sozinho ao mesmo tempo. Que a gente sabe perfeitamente que não é preciso eu me isolar para estar só. Eu posso estar numa multidão e me sentir solitário. Então, essa dor, por vezes, ela vai ser em silêncio. Mas é importante, às vezes os amigos dizem assim, eu não sei o que dizer a fulano. Eu não sei como me colocar. E às vezes o que aquela pessoa precisa é só da tua presença, é só de você estar perto, dele poder se sentir seguro, porque a questão do luto leva à questão do desamparo, à questão da insegurança. Então é importante que daí a gente possa. Mas nesse momento, um toque é importante. Um abraço é importante, é muito importante. Que é o que aquele outro está precisando naquele momento. A palavra, eu estou com você. Eu estou com você. Né? Porque às vezes a gente fica buscando conceitos elaborados de coisas e às vezes, como você diz, o toque. E essa palavra, eu estou aqui com você, segurando a mão. Porque isso você lembra quando a gente começa a andar, sim, né? Que o pai, o adulto está ali segurando e não deixa a gente cair. Isso é um gesto simbólico. Porque nesse momento de perda é interessante que nós regredimos um pouco. Isso. Nós nos sentimos desamparados quando nós estamos lá como criança. Então, nesse momento é importante alguém chegar, sentar ao lado, botar a mão no ombro e dizer, estou aqui com você, conte comigo o que precisar. É isso que precisa, não precisa falar tanta coisa. A nossa criança desamparada, que está latente em nós, nesse momento ela fora, ela precisa desse acolhimento, ela precisa desse apoio. E algo que eu penso é justamente, alguns espíritas, eles colocam também muitas vezes, ele não morreu. Ele está vivo. Então, quer dizer, para isso, é importante a gente também ter um momento propício. Sim. Então, há determinado momento você não quer escutar. Existe um momento que você acabou tudo.
Então não tem como realmente voltar. E aí chega lá aquela pessoa muito bem intencionada, mas ele não morreu, né? E o cara ali no caixão e você fica naquela confusão mental. Mas é importante que a gente possa deixar. Isso é uma forma de exigência da sociedade. Então, é importante, a gente sabe que não morreu. Ele pode estar até ali em espírito, né, assistindo tudo. Mas existe a questão do momento. Mas como nós estamos chegando ao final de mais um programa, né, então nós queremos, assim, colocar a questão da misericórdia divina, né, que nos favorece com a reencarnação para que a gente possa ter novas oportunidades, para que a gente possa realmente ter um renascimento, um novo corpo físico, né? E trabalhar a cada dia essa questão dos sentimentos de amargura, de desespero, de revolta, que envolve esse processo de luto, então que permeia a nossa existência. Então, para que realmente a gente possa lidar com os problemas, elaborando, sabendo que as dores são transitórias, esse conhecimento para quem passa por esse processo, a gente dói, a gente sente, mas a gente percebe que ela tem um período, um prazo de superação bem menor, enquanto que aquele outro que não tem esse autoconhecimento e não tem essa preparação, ele permanece nessa situação de forma bem prolongada. Nós vamos pedir a Josi e a Dalvani para que elas possam fazer suas considerações finais. Né? Eu acredito que para quem está vivenciando o luto, para a gente lidar, né, que foi o nosso tema, ele não existe regras na questão de como lidar com a morte. Não existe regras prontinhas para dizermos assim, tem que lidar, porque vai depender do ritmo, da forma de cada um. Não existe certo e errado. Você é quem vai encontrar esse caminho, porque vai depender das minhas concepções de vida, daquilo que eu acredito. E aí algumas recomendações básicas que eu gosto sempre de colocar, quem está, fale sobre essa perda, seja com um amigo, com um filho, se for um filho com um marido, fale, não fique nesse silêncio que pode trazer essa revolta surda. Depois, não se culpe por nada. Imagine que você fez dentro da sua condição, enquanto espírito imperfeito, você fez o melhor. E se alguma coisa não saiu como devia, ainda foi pela nossa condição. Perdoe o que fez ou deixou de fazer. Eu não me perdoo porque eu não fiz aquilo. Não, se perdoe. Coloque como você tentou e você fez o seu melhor. Depois, cultive a sua fé, a religião que você tiver, porque é ela quem vai te dar o alicerce para você trabalhar esse lado espiritual, o que hoje a matéria, o mundo material não nos dá. E finalmente transforme a sua dor em ajuda ao próximo, que com certeza ela se tornará, deixará de sangrar e se tornará em cicatriz. É importante a gente lembrar que nós perdemos o que não é nosso. Porque nós não pertencemos a ninguém, exceto a nós mesmos. Então, eu pertenço a mim mesmo. Você que está aí pertence a você mesmo. Vai existir saudade, vai ter a dor, mas aquela falta, aquela lacuna, vai ser, de alguma forma, vai ser superada. Porque não está, aquele que partiu, não está na minha composição do meu eu superior, do meu self, da minha alma. Não está nessa composição. Eu estou comigo mesma, você com você mesmo, cada um com você mesmo. E o outro está comigo aqui por um tempo, me fazendo companhia.
E eu quero também deixar aqui com vocês uma frase de Gibran, que eu acho que muitas pessoas conhecem, quando ele diz: vossos filhos vêm de vós, mas não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida de si mesmo. Vêm através de vós, mas não são de vós. Podeis abrigar seu corpo, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Que nós possamos aceitar as perdas, elaborar, chorar, viver o que precisamos viver naquele momento, mas com a certeza de que vamos superar. Muito bem. Então, é importante que nesse momento a gente possa dizer a você: assistam os filmes As Mães de Chico Xavier e Chico Xavier, o filme, para que a gente possa realmente se preparar. É um bom momento de descontração também, de conhecimento. E nós vamos agradecer a vocês que estão aqui e vamos, para encerrar, pedir a Dalvani para fazer a nossa prece de encerramento. Até o próximo programa. Deus, inteligência suprema, Jesus, Mestre Maior, queremos te agradecer por este momento, por tudo que nos aconteceu neste dia de hoje. Queremos te agradecer por todas essas reflexões que aprendemos, que compartilhamos. E queremos te pedir, Jesus, nesse instante, o consolo, a força, o amparo para todas as criaturas que neste momento se encontram perdendo os seus entes queridos. E também te pedimos a assistência espiritual para aqueles que estão indo. Jesus amado, conforta, ampara a toda a humanidade. Te agradecemos, ó Pai, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Grande abraço.